Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Como é bom receber os irmãos do corpo de Cristo. Eu diria que é algo um pouco parecido com ter filhos, né? Uma alegria tremenda, e você tem filho e tal, você dá todos aqueles pulos, mas você tem um desafio ali pela frente. E nenhum pai, nenhuma mãe de sã consciência desprezam o valor de, mesmo em meio a todo o trabalho, de ter os filhos, de criá-los e ainda mais, dedicá-los, né, para a glória do Senhor. Esse é o nosso desejo, assim também como igreja, é que cada um possa, entregando sua vida a Cristo, ser, como a Bíblia diz, um verdadeiro filho de Deus, e possa ser bênção na família que toma o nome do Pai. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 3, depois nós vamos orar pelas crianças após a leitura. Vamos primeiro fazer a leitura, livro de Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Quero ler com os irmãos, pedir que os irmãos nos acompanhem silenciosamente. Efésios, capítulo 3, os versículos 10, 20 e 21. Efésios 3, versículos 10, 20 e 21. Efésios 3, versículos 10, 20 e 21. Convido, se você puder, ficar de pé. Nós vamos fazer essa leitura. Quero pedir que você preste bastante atenção. Efésios 3, versículos 10, 20 e 21. Nos diz o apóstolo Paulo, Efésios 3, versículos 10, 20 e 21. Para que pela igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E os versículos 20 e 21. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos ler juntos? Convido você, Efésios capítulo 3, versículo 10, nós vamos ler o versículo 10, depois nós vamos ler os versículos 20 e 21. Vamos ler juntos, Efésios 3, 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. E os versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Eu convido as crianças, com os professores e professores a virem à frente. Nós vamos orar por elas. Vamos permanecer de pé ainda. Depois, se você precisar sentar, pode sentar. Nós vamos orar ao Senhor. Depois você passará um tempo para sentar. Vamos orar pelas crianças.
Vamos orar, todo mundo de olhinho fechado. Vamos falar com o Papai do Céu. Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos abrir a Tua Palavra, sermos edificados, edificar e desafiados a sermos uma igreja conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Clamamos que Tu perdoes nossos pecados, que Tu nos ajudes a sermos mais e mais conforme o Teu coração, como igreja, como Teu povo. Abençoa, ó Deus, desde os nossos mais tenros, pequeninos, criancinhas, tão preciosos aos Teus olhos, até o mais idoso. Que a Tua igreja possa andar segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos ajuda a testemunharmos do Teu Filho Jesus. Opera, Pai, nos nossos corações, no meio do Teu povo. Que o Senhor possa falar ao coração dos pequeninos e aos nossos corações também nesta noite, como vens falando desde o início do culto. Que Tu continues e que Tu possas, de forma poderosa, Senhor, através da Tua palavra, transformar os nossos corações, a partir dos nossos pequeninos que Tu nos tens confiado. Que oramos assim, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Podeis sentados. Eu vou sugerir, até porque nós teremos a ceia logo depois da pregação, nós temos um hino, vamos ter a ceia. Eu vou pedir, na medida do possível, que os irmãos estão nessa parte central, para a gente desocupar essas cadeiras. Nós temos alguns lugares que estão vagos, disponíveis, podem ficar juntos. Tem lugar aqui na frente também, algumas áreas que tem locais disponíveis. Vou pedir aos diáconos, por favor, que essas cadeiras possam ser retiradas por conta da ceia, facilitar depois a passagem, os diáconos possam caminhar se alguém chegar para esses lugares vagos. Nós lemos, irmãos, um texto precioso de uma palavra profunda e preciosa de Paulo à igreja de Éfeso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo desses quase 2 milênios, tem sofrido investidas infernais e tem subsistido. E tem existido pela graça e misericórdia de Deus. Muitos imaginavam que a igreja não resistiria à perseguição judaica, romana, a perseguição dos pagãos, não só do judaísmo, mas também dos romanos, dos pagãos, dos gregos, daqueles que perseguiram ferozmente a igreja do Senhor Jesus. O secularismo, o ateísmo, o satanismo que destrói igrejas na Europa, o comunismo e até mesmo o capitalismo, que tomam o lugar de Deus no coração do homem. O pós-modernismo, movimento chamado dos desigrejados. Não, a igreja, esse tipo de igreja não serve para mim, não gosto, eu quero uma igreja do meu jeito. E aí a gente começa a pular de igreja em igreja e tem que surgir igreja de todo tipo para satisfazer a todos os gostos. Satanás tem feito de tudo para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não é nenhuma novidade que desde o Éden que Satanás luta contra os planos de Deus. Que garantia você tem de que não está entrando no barco furado? Será que você já parou para pensar nisso? Que garantia tem você de que vivendo a igreja e estando na igreja, você não está no barco furado? Ou de uma outra forma, o pastor presbiteriano escreveu certa vez um texto muito interessante para o jornal Brasil Presbiteriano, que foi intitulado Como Matar a Tua Igreja. E aí então ele falava de pessoas que, se dizendo membros da igreja, o procedimento não ajudava em nada no progresso do Evangelho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, como matar a tua igreja. E aí então ele dizia, não a frequente,
Mas quando você for lá, procure algo para reclamar. Ao comparecer a qualquer atividade, dedique-se em encontrar falhas dos líderes. Nunca aceite nenhuma missão, compromisso ou incumbência alguma. Lembre-se que é mais fácil criticar do que realizar. Se o pastor, o conselho, a junta diaconal ou qualquer outro líder pedir sua opinião sobre importante assunto, responda que nada tem a dizer e depois espalhe no meio das pessoas como deveriam ser as coisas, lógico, em sua opinião. Não faça mais que o absolutamente necessário, porém, quando o pastor e a liderança estiverem trabalhando com boa vontade e interesse para que tudo corra bem, afirme que sua igreja está sendo dirigida e dominada por um grupinho. Não leia os boletins de sua igreja. Afirme que neles não há nada de interessante e que eles deveriam ser diferentes. Se você for convidado para qualquer cargo, simplesmente seja esperto ou esperta e recuse. Alegue que você não tem tempo e depois critique com a seguinte afirmação: essa turma quer sempre mandar na igreja e eu sou uma pessoa democrática, eu sou diferente deles, eu me preocupo com os outros e com a igreja. Quando você tiver qualquer problema de relacionamento com o pastor, presbítero, diácono, líder ou qualquer membro, procure vingar-se, fazendo acusações e divulgando erros por eles cometidos. Sugira, insista e cobre a realização de cursos, palestras, acampamentos, mas, quando forem realizados, não se inscreva, nem compareça. Se você receber questionários solicitando sugestões e se o conselho não, entre aspas, adivinha suas ideias e pontos de vista, critique e espalhe a todos dizendo que você é ignorado e que não te dão importância. Após tudo isso, quando tua igreja não tiver mais reuniões, boletins, acampamentos, boa música, trabalhos de evangelização, etc., estufe seu peito e diga: eu não disse que isso ia acontecer? Infelizmente, irmãos, não são poucos aqueles que agem assim. Matam seus departamentos, minam e matam as lideranças e procuram astuciosamente destruir a igreja. Mas, afinal de contas, é assim mesmo. A igreja faz parte do campo onde a semente de trigo foi lançada durante o dia e na escuridão da noite. Sempre é assim, nas escondidas. O inimigo semeou o joio. Ambos, trigo e joio, crescem lado a lado. Nenhum dos serventes do dono do campo podem fazer o serviço de separação e somente os anjos poderão fazer. Assim garante-se que nenhum trigo seja arrancado e lançado no fogo e nenhum joio vá para o celeiro. E os anjos não irão errar, porque quando o trigo e o joio amadurecem, os frutos os denunciam, pois com o trigo fazemos o pão e com o joio a fogueira. Hoje é dia de conversão. Pense bem sobre o seu relacionamento com Deus. Perceba que seu problema maior não é a igreja, mas é o fato do teu relacionamento com Deus não ser aquilo que deveria ser. Ore, peça perdão, clame de joelhos, disponha-se. Você poderá ser útil no trabalho de edificação de uma igreja abençoada. Que palavras preciosas! Porque quando nós olhamos, irmãos, para a igreja, e hoje então recebendo irmãos aí, em uma outra classe, temos uma classe de cristianismo básico que está aí se preparando para no final do ano, no começo de dezembro, para desejosos de serem recebidos, de servir ao Senhor Jesus Cristo, de fazer parte da igreja do Senhor. Isso traz alegria aos nossos corações, mas também traz sempre um alerta. Nós precisamos abrir os nossos olhos para como nós estamos vivendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que promessas garantem o futuro da igreja? Porque se eu fiz a pergunta, que garantias você tem de que não está entrando num barco furado? Por outro lado, eu gostaria de afirmar que a palavra de Deus tem algumas preciosíssimas promessas, dentre muitas, mas eu gostaria de destacar algumas preciosas promessas que garantem o futuro da igreja. E eu e você precisamos ver como é que nós estamos vivendo o corpo de Cristo. Se nós estamos sendo um membro adoecido que está precisando de cuidado, de aconchego, de reparo, quem sabe está precisando de uma talazinha,
de um suporte, de um ferrinho, de algo para dar sustentação e força e manter você sempre, assim como os ramos ligados à videira, e manter você ligado ao corpo de Cristo, e você viver intensamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há promessas, repito, promessas que garantem o futuro da igreja. Eu gostaria de ver algumas com você nesta noite. Quando Paulo fala aqui, ele nos diz no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, e não era só do mundo, era dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo não queria que apenas a igreja fosse conhecida pelo mundo, porque ele entendia, e não era só um querer de Paulo, mas Paulo entendia que esta era a vontade de Deus para que seja revelada por meio da igreja, para que os poderes celestiais vejam o que é a igreja, o corpo de Cristo, onde judeus e gentios, os pagãos, jamais podiam caminhar juntos. É na igreja que Cristo quebra aquela barreira de inimizade, e em Cristo, judeus e gentios, judeus e pagãos são feitos um. É em Cristo e na cruz de Cristo que as nossas diferenças são quebradas, que nós somos aproximados, que nós podemos, devemos e caminharemos, mesmo tendo algumas diferenças. Não pensamos todos a mesma coisa, não temos todos o mesmo gosto. Sim, pode ser que você difira em relação à cor do tapete. Até agora ninguém falou nada do novo tapete, se é que você nem viu a cor do tapete. Um pastor dizia: você quer ver a igreja, a maturidade da igreja, pastor? Ele dizia isso no congresso há muitos anos, eu nunca esqueci. Um pastor norte-americano, ele disse assim: volte para a igreja depois desse congresso e proponha para a liderança fazer uma assembleia sobre a cor que deve ser pintada ao templo. E aí o pastor dizia: e você, pastor, fica calado, você não dá nenhuma opinião e fica só observando as colocações. E aí o irmão chega e faz: não, eu acho que a cor deveria ser tal, porque o missionário que fundou essa igreja, desde o começo que era essa cor, eu não sei por que mudaram a cor. E aí chegou outro irmão e disse: não, essa cor agride o meu olhar, eu acho que não dá, tem que ser a cor tal. A cor tal para mim é a cor mais suave. O outro chega e faz: não, essa cor é suave demais, ela não transmite vida, então eu acho que a cor tem que ser tal. E aí chega o outro e faz: olha, é o seguinte, eu não gosto de nenhuma dessas cores, eu quero sugerir tal cor, e se a igreja decidir por esta cor, então eu quero dizer que eu pago toda a pintura, todo o material, tudo da igreja, mas tem que ser esta cor aqui que eu estou então colocando para a igreja. E aí você poderia imaginar tantas e tantas e tantas e tantas ideias. Pense na igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, o próprio Paulo nos revela, que é o propósito de Deus, que Deus deseja que pela igreja a multiforme, as muitas formas, as variadas formas da sabedoria de Deus sejam conhecidas. A multiforme sabedoria de Deus, elas sejam conhecidas agora por principados e potestades nas regiões celestiais. A igreja deve viver de tal forma que ela impacte o mundo espiritual, porque nós somos chamados para isso, para vivermos de tal forma, a testemunharmos o amor do Filho de Deus por nossas vidas, a tal ponto que Paulo chega a dizer no versículo 20, versículo 21, ora, nessa doxologia, nessa adoração que Paulo faz, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Deus Pai, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a palavra de Paulo. E que a igreja deve viver de tal forma que as pessoas glorifiquem a Deus, que as pessoas se alegrem, que elas tenham o prazer de viver a igreja segundo a palavra de Deus. Nós vamos chorar juntos, nós vamos nos alegrar juntos, nós vamos caminhar juntos, e nós precisamos viver juntos de tal forma que a glória seja dada a Deus por meio da igreja e em Cristo Jesus pelos séculos dos séculos, até a vinda do Senhor Jesus. Mas quais promessas garantem o futuro da igreja? Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Mateus 16, 18. O Evangelho de Mateus, capítulo 16,
versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. É o momento que Jesus está com os seus apóstolos. Ele questiona o que as pessoas falavam a respeito dele. E então os discípulos respondem. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias ou alguns profetas. Mas então Jesus pergunta no versículo 15: mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Sustenta aí, Pedro, você é bem-aventurado. Isso não vem de homens, não vem de carne e sangue, isso não vem de sabedoria, isso não vem de conhecimento. Foi o Pai que está nos céus que revelou isso. O que você declarou aí: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta declaração, esta afirmação, foi o Pai que revelou para você. E então Jesus diz no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro. E Jesus faz um trocadilho no grego com Petros e Petra. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira promessa, irmãos, olhando para o que o texto, que a palavra de Deus nos fala, é a promessa de vitória. Jesus, em meio a toda a perseguição, todos os problemas, e Jesus advertiu os discípulos quanto a isso. Jesus não disse que a igreja teria uma vida fácil, mas Jesus prometeu vitória a esta igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas são lugar de defesa numa cidadela, numa cidade. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a igreja vai cumprir a sua missão. Satanás pensa que vai deter pessoas até o fim. Não. A palavra de Deus fala sobre isso. O Senhor está, pela pregação do Evangelho, pela ação poderosa do Espírito Santo, através do ministério da igreja, o Senhor está libertando dia após dia, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Dia após dia, e dia a dia, o Senhor ia salvando pessoas, ia trazendo essas pessoas para a igreja, para servir ao Senhor, para amar ao Senhor, para conhecer a palavra do Senhor, para buscar o Senhor, para viver em comunhão com o Senhor. E Jesus diz aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. É ninguém menos que o Senhor Jesus que garante a vitória até mesmo contra o inferno. A igreja não deve temer nada. Tudo que Satanás podia fazer, ele o fez para o Senhor Jesus Cristo desistir da cruz. Para Pedro, usou as palavras de Pedro para desviar Jesus da cruz. Foi preciso Jesus dizer: arreda, Satanás, porque percebeu que aquelas palavras estavam sendo usadas, as palavras de Pedro, quando Pedro dizia que Jesus não precisava ir para Jerusalém, que não precisava ir para lá, mas Jesus sabia: não tem que ir para lá. Era o que Deus queria, Deus Pai. Havia todo um plano traçado. Jesus não poderia morrer infartado, com pedra nos rins, uma dor estomacal terrível. Não poderia morrer de uma hemorragia interna. Não, ele tinha que morrer crucificado. Era a cruz. O rei sabia que o seu destino estava traçado. Ele sabia disso. Ele veio da eternidade sabendo disso. Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás. Satanás moveu líderes, sacerdotes, soldados, malfeitores na cruz, que o desafiavam a provar ser ele o Cristo descendo da cruz. Até um dos malfeitores, e a Bíblia diz até que os dois lhe lançaram impropérios, falaram coisas indevidas, e até que um então reconhece o seu pecado, a sua falha, como os evangelhos nos mostram, e eles se complementam. Os sacerdotes que incitavam a multidão, os soldados que batiam nele, ao ponto de o Senhor Jesus Cristo clamar a Deus e dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Soldados gentios que batiam, cuspiam no Senhor Jesus Cristo, e não batiam leve não, batiam forte, como eles faziam toda vez que tinha algum judeu para ser então crucificado. Era uma forma de dizer: nós somos de Roma e nós temos o poder. Se nos desafiarem, esse é o fim de cada um de vocês. Não podia fazer isso como romano, mas podia fazer isso com os outros povos e com os judeus, e o fazia. Muitos foram crucificados, e agora a acusação que pesava contra este era das piores possíveis. Ele diz que ele é o rei, não é César. Então é você o rei. Você vai receber uma coroa, você vai receber um cetro, e por aí vai. São relatos terríveis do Evangelho, que mostram o quanto Satanás desafiou e tentou tirar o Senhor Jesus daquilo que precisava fazer, morrer na cruz por mim e por você. Como Satanás não derrotou a Cristo, ao ponto de Jesus dizer na cruz: está consumado, acabou, e nós estamos hoje para celebrar a ceia do Senhor, rememorarmos a sua morte, mas não só morte, mas sim também a ressurreição. Como ele não conseguiu, Satanás agora tenta nos desistir de sermos corpo de Cristo, de sermos uma igreja viva, atuante, comprometida, que faça a diferença no mundo no qual nós vivemos. Você que crê no Senhor Jesus Cristo, você tem a promessa de vitória até sobre o inferno. Assim como Jesus parecia estar sendo derrotado na cruz e foi vitorioso, assim também o será e tem sido com a igreja. São promessas que garantem o futuro da igreja. A primeira promessa é a promessa de vitória. Mas há uma segunda promessa que está lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6. A turma do MAD conhece muito bem esse texto. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Paulo escreve à igreja de Filipos. Estava preso, Paulo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Há aqui uma segunda promessa que garante o futuro da igreja. A Bíblia nos diz, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo diz: eu estou plenamente certo, eu tenho toda a convicção de que aquele que começou boa obra em vós, Deus Pai, que começou uma boa obra na sua vida, Paulo diz: eu estou plenamente certo, convicto de que Ele há de completar esta boa obra até ao dia de Cristo Jesus, até que Jesus volte, até que Ele venha para julgar a terra. Até antes deste dia, Paulo diz: eu tenho certeza que Deus vai completar a boa obra. Deus tem um plano e Ele está executando esse plano a cada momento que passa. Deus não faz nada pela metade. Deus não quer nos deixar pela metade, só na salvação, só no batismo, só na primeira ceia. Eu recordo-me que em um dado momento recebemos e contamos isto, sempre na classe de cristianismo básico, o pessoal que está se preparando para batismo, alguns querendo ter um pouco mais de conhecimento para tomar uma decisão, e nós nos alegramos também por isso. Ninguém é obrigado a terminar o curso e se tornar membro da igreja. Mas eu lembro-me de uma situação em que a gente enfatizou um pouco, e dizendo: cuidado com o seu compromisso, repense o que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. E então fomos a cada ano reforçando isso. E então teve um ano, principalmente depois que aconteceu o que eu vou relatar, nós recebemos, como de costume, no primeiro domingo de dezembro, recebemos irmãos, aqueles que desejavam se tornar membros, tudo. Passou aquela agitação no mês de dezembro, janeiro, férias pastorais, voltamos em fevereiro para acampamento de carnaval, e toda aquela agonia, e corre para cá, lá. Eu comecei a sentir falta de uma pessoa que tinha feito a classe de cristianismo. E aí terminou o acampamento, o março, e aí eu liguei para a pessoa: tudo bem, fulana, como está? Ô pastor, tudo bom? Como é que está a família? Está bem, pastor. E você? Não, eu estou muito bem. E aí então chegamos para ela e disse: sim,
E veja só, você está bem? Algum problema de saúde? Não, está tudo bem, pastor. Eu sei, a gente está sentindo a sua falta. E ela fez, Eu disse, Eu disse, a gente está sentindo muito a sua falta. Eu parei de ir mesmo. Mas está havendo algum problema? Não, eu já alcancei meu objetivo. Aí eu disse, seu objetivo? Desculpa, eu acho que eu não entendi bem. Ele disse, não, pastor, porque é o seguinte, meu sonho era ser batizado numa igreja evangélica. Aí eu parei e disse, olha, desculpa, eu acho que você não entendeu bem o curso de cristianismo básico. Acho que você não entendeu bem alguns pontos do curso. Quem sabe precisa voltar a repensar o que é isso. O objetivo na vida é o batismo? Não. Deus não quer nos deixar pela metade. Ele não quer apenas salvar a minha e a sua vida. Ele não quer apenas que a gente participe de um batismo e sejamos batizados e tchau para tudo da vontade de Deus para a vida da gente. Ele não quer apenas que a gente participe da primeira ceia ou tenha uma primeira e talvez única experiência com a vida da igreja. Não, de forma alguma. Ele quer nos encher dia a dia do seu Espírito. Já fomos batizados com o Espírito Santo na nossa conversão. E Ele quer esta plenitude, porque há promessa de plenitude. O chamado dele é para que nós sejamos plenos, sejamos cheios e possamos estar buscando esse enchimento dia após dia. Ele quer transformar o nosso corpo mortal em incorruptível. Ele quer transformar a nossa pobreza em riqueza, a nossa tristeza em alegria, a nossa fraqueza em força. Isso é a plenitude de Deus. Ele quer trazer para nós vida, e vida em abundância. São promessas de Deus. E para a igreja não é diferente. Esta igreja, a igreja de Jesus sobre a face da terra, ela não vai sucumbir, porque há promessa de plenitude, e nós precisamos viver essa plenitude hoje. Porque é como Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Começamos aqui e vamos terminar na glória, na presença do Senhor. Eu e você, nós somos chamados. O preço foi pago na cruz do Calvário. O preço foi pago por Jesus. O preço que eu e você não podíamos pagar. O preço que nós podemos pagar e requer de nós, que é um discipulado sério, é seguir a Jesus em cada etapa da nossa vida. São promessas que garantem o futuro da igreja. Promessa de vitória, promessa de plenitude, mas há uma terceira promessa, que é uma promessa de glória. Olha o que está lá em Romanos, e nós cantamos muitas vezes: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos capítulo 8. Que texto belíssimo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve. Romanos 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, 31. A partir do versículo 31 até o versículo 39, percebam o que Paulo diz aí. Romanos 8, 31 a 39. Vamos pedir para a gente fazer essa leitura de modo alternado. Romanos 8, 31 a 39. Vamos fazer de modo alternado. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte e aleluia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque Deus foi certo, e que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem
altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um político aqui do nosso grande Recife, anos e anos atrás, usou isso numa campanha de eleição, colocou o outdoor lá, e o nome dele era para candidato ao prefeito, tal, não foi aqui do Recife, nosso grande Recife. E aí, então apareceu o versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O povo. O povo foi e não votou nele. Pronto, perdeu a eleição. Deixe de ser bobão. Esse texto não é para você. Esse texto é para a igreja de Jesus. Não é para um político que quer usar aquilo ali a seu favor. E o pior é que a fama era das piores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O próprio Deus vai e não permite que você seja eleito. É promessa para a igreja. E deixa a corrupção. É promessa para a igreja. A igreja sofre, padece perseguição, passa por tudo isso. E Paulo então diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Que coisas? Sim, gente que se levanta contra a igreja, acusação, condenação, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. A igreja passa por tudo isso, como a palavra de Deus nos fala. Mas Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, diz sobre a igreja: em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Em meio a tudo pelo que a igreja do Senhor Jesus Cristo passa, o próprio Senhor nos abençoa. É o Senhor que está presente à frente das igrejas. Ele é como nós cantamos muitas vezes naquele cântico: o nosso general é Cristo. Ele está à frente do seu exército, é dele o seu exército. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele é que tem todo o poder. Apocalipse tem essas referências de forma maravilhosa. A palavra de Deus então nos dá a promessa de glória. Não só promessa de vitória, não só promessa de plenitude, mas também promessa de glória sobre a igreja. Mas por último, eu gostaria de trazer algo que talvez nem sempre nós somos levados a pensar. Às vezes, talvez nos criticamos tanto, apontamos tanto uns contra os outros. Mas eu quero lembrar você que há uma promessa de perfeição. Não há só promessa de vitória, não há só promessa de plenitude, não há só promessa de glória, mas há em quarto lugar uma promessa de perfeição. E eu convido você a voltar ao texto de Efésios, só que desta vez Efésios capítulo 5. Eu só conheço uma noiva mais bonita do que a minha esposa quando foi noiva, do que uma filha que já foi noiva, está casada, Dâmaris, e daqui pretende casar. Não sei se vai, aí é só na vontade de Deus. A gente está fazendo de tudo para atrapalhar e não deixar ela casar. Só há uma noiva mais bela nesses 29 anos de ministério. Tantas noivas bonitas, mas nunca superior à esposa. Mas tem uma que é superior a todas, inclusive a esposa. Então ela me perdoe, mas tenho que ser sincero, não fico com raiva, porque também o noivo é belíssimo. Eu não chego aos pés dele. Eu sou o pó onde ele pisa. Olha o que diz Efésios capítulo 5, que noiva bela, versículo 25 a 27. É o mesmo Paulo quem diz, Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora olha o que Cristo fez, para
apresentar esta igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, sem nada daquilo que apavora as mulheres, ruga e nada semelhante à ruga. Diz a palavra que Cristo entregou a sua vida para apresentar esta igreja, a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, como apresentar a si mesmo, a Ele, ao Senhor, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É uma das mais belas figuras da igreja. É a igreja como noiva de Cristo. E não é porque Jesus não vê falha, não é, na noiva. Não é isso. Às vezes está lá o noivo no altar e o noivo não vê as falhas, e não adianta, e nem pastores são bobos de tentar convencer. Não, deixa ele amando, e é para amar mesmo, é para um amar o outro, porque os dois são falhos, tanto o noivo como a noiva. Não tem um filme, talvez você já tenha assistido, O Amor é Cego. Não é o que se diz? É que por conta do amor, dessa paixão, de tudo que envolve, a gente releva tantas falhas, e a gente precisa aprender, de fato, com o amor, a que continuemos, de fato, relevando essas falhas, tratando-as, cuidando no nosso coração. Mas não é porque Jesus não vê falha ou falhas na sua noiva. Não, a Bíblia diz que Ele entregou a si mesmo para apresentar esta noiva, a igreja de Jesus sobre a face da terra. Isso inclui eu e você, uma igreja gloriosa, uma noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Não tenha medo de tentar servir a Deus e errar. Tenha medo de passar toda a vida, toda a sua vida, e não servir. Tenha medo de passar toda a vida e não se doar. Tenha medo de passar toda a vida e não fazer a vontade de Deus para o seu viver. Deus nos chama a sermos igreja. Em meio às nossas lutas, dificuldades, falhas, percalços, problemas, fracassos, lembrarmos: o Senhor deseja trabalhar essa noiva. O Senhor quer que eu e você, nós nos empenhemos como noiva, como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, para sermos lapidados e sermos um dia apresentados ao Cordeiro como a noiva, e apresentados ao noivo como a noiva mais bela de todos os tempos. A minha oração é que você assuma estas promessas, que você creia nas promessas. São promessas não minhas, são promessas não que a igreja formulou, não. São promessas do Senhor, Deus, que pelo Espírito Santo inspirou escritores para escreverem coisas que nem eles mesmos imaginavam. Como diz Paulo, o desejo dele, o desejo do Senhor revelado por meio dele, era que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida de todo o principado, de todas as potestades nas regiões celestiais. O desejo de Paulo e do Senhor é que este mesmo Deus, a Ele deve ser a glória, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Não vai ser no nosso braço, muitas vezes vai ser pela graça de Deus e misericórdia, quando nós estivermos de joelhos, clamando e dizendo: Senhor, como dizia Charles Spurgeon, grande pregador, chamado príncipe dos pregadores, um homem com uma saúde muitas vezes debilitada. Diz a história que ele subia cada degrau da igreja metropolitana de Londres. Se um dia eu fosse lá, gostaria de ir até esse lugar. Ele subia cada degrau, aquele pregador, pastor, muitas vezes doente, subia os degraus dizendo: eu dependo do Espírito Santo. Um grande pregador, chamado o príncipe dos pregadores, um homem que viveu mais ou menos no ano 1800 no quebrado.
um pastor batista, de linha calvinista. Esse homem subiu os degraus dizendo: eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. E foi na igreja que esse homem pastoreava. Quando alguém entrou numa determinada igreja e saiu dessa igreja e disse: essa igreja tem um grande pregador. Era uma outra igreja. E essa mesma pessoa foi na igreja onde Charles Spurgeon pregava. E quando ele saiu, o comentário que essa pessoa fez foi: essa igreja tem um grande Deus. Um grande Deus. Era o desejo profundo de Charles Spurgeon, glorificar a Deus também, ali através da pregação. A igreja tem promessas que garantem o seu futuro. Promessa de vitória, promessa de plenitude, promessa de glória, promessa de perfeição. Eu quero terminar, irmãos, recordo-me de uma história que li e achei interessante cada uma de suas palavras. Talvez se fosse contar com as minhas próprias palavras não traria a beleza do relato, que fala sobre um homem que, achando-se na Suíça, estava numa tarde sentado no pórtico de um hotel que oferecia um belo cenário dos Alpes. De repente ele ouviu o eco de um sino. Foi-lhe então mostrado em um alto e majestoso campanário a erguer-se sobre penhascos distantes. O crepúsculo ia se rapidamente transformando em escuridão, mas ainda não havia luz na igreja. Indagou então aquele homem ao proprietário do hotel: se eles pretendem ter um culto religioso, por que não há luzes na igreja? O dono do hotel então disse: essa é uma história muito interessante. Dentro de alguns minutos o Senhor verá o povo serpeando pelo caminho no meio do penhasco em direção ao templo, levando cada um uma luzinha. Sabe, o homem que fez a doação daquela igreja à comunidade, ele o fez com a condição de que nunca houvesse qualquer luz artificial na igreja, de modo que o costume é que todos levem consigo, quando vão ao culto, uma vela acesa. Não tardou que aquele homem visse as luzinhas vacilantes pelo caminho acima, em direção aos Alpes. Gente de todas as direções ia zigue-zagueando rumo à casa de culto. A princípio havia apenas uma débil luzinha. Depois o prédio tornou-se cada vez mais iluminado, até que finalmente a luz irradiava através dos vitrais coloridos e todo o edifício resplandecia. Que apropriada imagem essa dos cristãos, homens e mulheres que refletem a luz de Cristo neste mundo envolto pela escuridão. Nós temos, irmãos, as promessas do Senhor. Eu e você, nós somos desafiados a viver essas promessas, a viver intensamente a igreja de Jesus, não quando sobrar tempo, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, não friamente, não mecanicamente, mas apaixonado e amorosamente, como o Senhor da igreja fez. É a nossa oração, em Cristo Jesus, o Senhor da igreja e o noivo da igreja. O Senhor Deus nos abençoe.